Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Bank, 6 de agosto. O Banco Central ontem reduziu a Selic de 2,25% para 2%, como era amplamente esperado. E no comunicado ele deu a entender que não tem intenção de promover mais um corte no futuro, mas deixou a porta aberta para eventualmente cortar se for necessário. Essa porta aberta é porque tem tanta incerteza no cenário que sempre convém, sob o ponto de vista dele, deixar essa possibilidade aí sobre a mesa. Ele também quis dizer que, por outro lado, mesmo que ele não corte, ele também não teria razões para subir os juros no horizonte visível, para dar aquele sinal de que é lower for longer, eu vou manter condição estimulativa por um tempo bastante prolongado. Ele até olhou de forma um pouquinho mais detida para isso, quando ele acrescentou projeções de inflação para o ano de 2022, então ele já alongou o horizonte para o qual ele olha, de maneira antecipada, inclusive ele não costuma fazer isso nessa época já, e dizendo, enquanto as expectativas e as projeções para 2022 estiverem aí abaixo ou de acordo com a meta, eu não tenho incentivo nenhum para subir os juros, então é só para configurar esse ambiente propício para a manutenção de uma condição monetária mais frouxa. Ele, nessa coisa de cortar ou não cortar, ele quis dar uma pitada conservadora, dizendo que agora eles têm que tomar cuidado com questões prudenciais e de estabilidade financeira, ou seja, ficar atento porque eventual corte de juros, se acontece no ambiente fiscal mais desfavorável, então isso pode desencadear desvalorização descontrolada de câmbio, aumento da taxa de juros futura muito grande, fuga de capitais. Então, nesse sentido, ele fala que o espaço remanescente para usar a política monetária, se tiver, ele é muito pequeno. Então, se for ter corte, ele é muito pequeno, e ainda completou esse raciocínio dizendo que eventuais ajustes adicionais, eles seriam levados adiante com um gradualismo adicional. Esse termo gradualismo adicional, não sei se ele significa que um eventual novo corte seria menor do que 25 pontos base, ou se o Banco Central não cortaria na próxima reunião, iria esperar para, se cortar mais lá para frente, fazer alguma coisa diferente do que ele tem feito ao longo do curso desse ciclo de diminuição aí dos juros básicos. Mas assim, o que a gente tem que olhar fundamentalmente é, sim, se a inflação for ficar muito mais baixa, é óbvio, ele pode cortar, e como elemento essencial nessa análise é a dinâmica fiscal, e é para isso que o Banco Central chama muito atenção. Aquela coisa, se o risco fiscal baixar, porque tem perspectiva boa realmente de reforma, controle de gasto, respeito ao teto dos gastos, então tudo isso traz menores riscos para um eventual afrouxamento monetário, sem desencadear instabilidade financeira, fuga de capitais, como a gente mencionou, tá? Então, esse é um fator que é extremamente relevante e, de forma recorrente, a autoridade monetária elabora a respeito, dizendo que no cenário dela, ela conta com a continuidade das reformas, a continuidade de mudanças que levem a uma trajetória mais sustentável de dívida, enfim, essas coisas todas que a gente discute aí à exaustão. Vamos ver hoje como que o mercado de renda fixa vai se comportar. Possivelmente nas taxas de juros mais curtas elas vão cair um pouquinho mais, porque aí agora, além de ter tido o corte de 25 pontos base, deve precificar algum corte na reunião seguinte, já que o Banco Central deixou a porta entreaberta, como a gente mencionou. Então acho que deve precificar uma probabilidade de corte na reunião seguinte, mas não deve ser uma probabilidade superior a 50%, deve ficar meio dividido. E as taxas futuras não dá para ter convicção aí sobre como elas vão se comportar, tá? Nas outras frentes, ontem o Paulo Guedes ele foi na comissão mista lá da reforma tributária no Senado. Ele preservou um tom assim bem amistoso e cooperativo, e reforçou o compromisso em não elevar a carga tributária, esse era um dos pontos de maior questionamento, e disse que se isso for acontecer, então aquela alíquota da CBS, que é o imposto que vai substituir a PIS/COFINS, pode ser menor do que os 12% daquele projeto que tinha sido encaminhado.
né? Então pode ser 11, pode ser 10, pode ser 9, né? E ele falou exatamente dessa forma, dizendo, né, para dar mais segurança para o interlocutor dele ali de que não existe a intenção de elevar a carga tributária. Tá? Sobre uma reforma mais ampla, como aqueles projetos que já estão tramitando na Câmara e no Senado, ele não colocou nenhum obstáculo, disse que quer trabalhar junto, né, nesse sentido, chamou atenção só para as dificuldades de conciliar os interesses entre os estados, né? Então quando você muda ICMS, ISS, você remaneja dinheiro, né, e arrecadação entre uma cidade e outra, entre um estado e outro, e aí tem que ter aqueles fundos de compensação, e é sempre também algo bastante complicado, né? Mas se for o desejo da sociedade, então assim eles vão conduzir o debate em cima dessas propostas. Tá? Ele também teve que ficar explicando as razões de mandar uma proposta fatiada, falar sobre CPMF, enfim, tudo aquilo que a gente está ouvindo todos os dias, né? Enquanto isso, no Senado também estão discutindo essa questão do teto para os juros do cartão de crédito e do cheque especial. É capaz que passe realmente no Senado, mas depois isso ainda tem que ir para a Câmara. Lá o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, parece que é um pouco mais avesso ao assunto, e o governo também vai tentar barrar de alguma forma. Tá? No exterior, assim, também não tem grandes novidades. Tá? A expectativa de que seja alcançado aquele acordo do pacote fiscal nos Estados Unidos, ela é uma expectativa boa. Ela era melhor, para falar a verdade, ontem de manhã do que hoje. Então a gente não sabe se sai ainda essa semana, mas ela está provavelmente bastante próxima. Tem mais o fato de que os casos de Covid-19 nos Estados Unidos estão ficando melhor controlados, e tudo isso aí está dando um certo ânimo. Né? Para completar, tiveram dados econômicos de novo lá fora, né, na economia norte-americana, mais fortes do que o esperado, dado do setor de serviço, mesmo de mercado de trabalho, e assim vai, isso continua preservando aí os mercados em níveis valorizados. Eu fico por aqui, bom dia a todos.